Você já parou para pensar no que a humanidade é capaz de construir para ser lembrada para sempre? Desde os tempos mais remotos, homens e mulheres ergueram monumentos tão grandiosos que desafiavam não só a imaginação, mas o próprio tempo. Assim, nasceram as 7 maravilhas do mundo antigo, obras que misturam mito, fé e poder, transformando pedra em eternidade. Cada uma dessas maravilhas foi mais do que arquitetura, foi um grito da humanidade para o futuro, dizendo: nós estivemos aqui e deixamos algo digno dos deuses. Quase todas desapareceram, mas suas histórias ecoam até hoje, inspirando gerações e lembrando que a grandeza humana pode, sim, desafiar os séculos. O Colosso de Rhodes, com cerca de 33 metros de altura, equivalente a um prédio de 11 andares, foi uma das mais impressionantes 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua nasceu como símbolo da vitória dos rodeenses sobre os macedônicos liderados por Demétrio Poliorcetes, em 305 a.C., após um cerco de mais de um ano. Ao se retirar, Demétrio deixou para trás enormes quantidades de armas e máquinas de guerra, que foram reaproveitadas pelos habitantes da ilha. O bronze e o ferro capturados foram reciclados para erguer a estátua dedicada a Hélios, o deus Sol, protetor da cidade. A construção exigiu técnicas inovadoras. Uma estrutura interna de ferro e pedra servia de suporte para as placas de bronze, moldadas e encaiadas com precisão. Rampas e andaimes permitiram que o trabalho avançasse até o topo. O colosso tinha múltiplos significados: monumento de vitória, guia marítimo e símbolo político de independência. Sua presença reforçou a posição de Rhodes como centro comercial estratégico no Mediterrâneo e atraiu visitantes de todo o mundo antigo. Em 226 a.C., um terremoto derrubou a estátua. Os restos permaneceram espalhados por séculos, impressionando viajantes até a invasão árabe em 654 d.C., quando foram removidos. Mesmo destruído, o colosso se tornou sinônimo de grandeza e inspirou monumentos modernos como a Estátua da Liberdade. Os jardins suspensos da Babilônia talvez sejam a maravilha mais enigmática do mundo antigo. Atribuídos ao reinado de Nabucodonosor II, teriam sido construídos para sua esposa, a rainha Amitis, nostálgica das montanhas verdes de sua terra natal, a Média. Descritos por autores como Beroso e Estrabão, os jardins seriam compostos por terraços sobrepostos, sustentados por colunas e arcos, cobertos por plantas exóticas e árvores frondosas. Um avançado sistema de irrigação, possivelmente usando parafusos de Arquimedes ou rodas d'água, levava a água do rio Eufrates até os níveis mais altos, criando um oásis artificial no coração da cidade. Apesar das descrições, sua existência real permanece incerta. Nenhuma evidência arqueológica definitiva foi encontrada. Alguns estudiosos sugerem que os jardins poderiam ter ficado em Nínive, capital assíria, em vez da Babilônia. Mais do que um espaço de beleza, os jardins simbolizavam a fusão entre engenharia, poder e religiosidade. Recriavam a ideia de paraíso, associada à abundância e harmonia com os deuses. Hoje, os jardins suspensos seguem vivos no imaginário, inspirando projetos modernos de jardins verticais e arquitetura sustentável ao redor do mundo, como o Bosco Verticale em Milão e o Super Tree Grove em Singapura. O Templo de Zeus em Olímpia foi uma das construções mais impressionantes da Grécia Antiga e símbolo máximo do culto a Zeus, o rei dos deuses. Localizado no Santuário de Olímpia, entre os rios Cládios e Alfeus, o templo não era apenas um centro religioso, mas também o palco dos Jogos Olímpicos, que reuniam atletas e visitantes de toda a Grécia. A história do santuário remonta ao início do primeiro milênio antes de Cristo, quando cultos primitivos foram gradualmente substituídos pelo culto a Zeus. A lenda de Pélopes, herói vitorioso em uma corrida de carruagens, também ajudou a consolidar a ligação entre mitologia e tradição olímpica. O destaque do templo era a estátua de Zeus, obra-prima de Fídias, feita de ouro, marfim e mármore, retratava o deus sentado em um trono ornamentado. Em sua mão direita, segurava Nite, deusa da vitória, e na esquerda, um cetro com uma águia. A coroa de carvalho em sua cabeça simbolizava glória e imortalidade. Mais que arte, a estátua representava a supremacia de Zeus e reforçava o vínculo entre religião, poder e esportes. Arquitetonicamente, o templo foi erguido em calcário coberto por estuco, com detalhes em mármore nos frontões e esculturas que narravam mitos gregos. Seu estilo harmonioso e proporcional refletia a genialidade da arquitetura clássica. Durante os jogos, os vencedores eram vistos como agraciados por Zeus, transformando cada vitória em um ato sagrado. Com o tempo, o templo sofreu com terremotos e saques. A ascensão do cristianismo acelerou sua decadência. Em 393 d.C., o imperador Teodósio I proibiu cultos pagãos e extinguiu os jogos. A estátua foi levada para Constantinopla, onde acabou destruída por um incêndio no século V. O templo, abandonado, sucumbiu ao tempo e às forças naturais. Apesar disso, seu legado perdura. A ligação entre religião e esporte inspirou os Jogos Olímpicos modernos
Vênus, e a estátua de Zeus influenciou artistas do Renascimento e do Neoclassicismo. Mesmo em ruínas, Olímpia continua a ecoar como um símbolo do esplendor grego e da busca humana por glória e transcendência. Na Alexandria, do Egito, fundada por Alexandre o Grande, erguia-se o lendário Farol de Alexandria, construído no século III a.C. na ilha de Faros, durante o reinado de Ptolomeu II. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, guiava navios que se aproximavam do movimentado porto e ao mesmo tempo simbolizava a grandeza do reino ptolomaico. A cidade era um centro comercial e intelectual, lar da famosa Biblioteca de Alexandria. O farol refletia esse espírito. Além de funcional, era um monumento de poder e inovação. Erguido em 3 níveis, base quadrada, corpo octagonal e torre cilíndrica, alcançava cerca de 120 metros de altura. No topo, um espelho de bronze refletia a luz do sol durante o dia e à noite amplificava o brilho de uma enorme chama, visível a quilômetros de distância. Sua construção exigiu técnicas ousadas, rampas, guindastes e blocos de calcário e granito firmemente encaixados. O design mesclava influências gregas e egípcias, evocando a imponência dos templos faraônicos e o refinamento da arquitetura helenística. Durante séculos, o farol foi indispensável para navegantes, salvando vidas e fortalecendo a posição de Alexandria como um dos maiores portos do Mediterrâneo. Mas a região, marcada por intensa atividade sísmica, foi seu maior inimigo. Terremotos destruíram a estrutura. No século XV, suas ruínas deram lugar à fortaleza de Kite Bay, que ainda ocupa o local. Mesmo desaparecido, o farol deixou um legado duradouro. Lendas falam de espelhos mágicos capazes de incendiar navios inimigos ou revelar segredos ocultos. No século XX, arqueólogos submarinos encontraram fragmentos do monumento no fundo do mar, confirmando sua grandiosidade. No coração da antiga Halicarnasso, atual Bodrum, Turquia, ergueu-se o lendário mausoléu de Halicarnasso, construído no século IV a.C. como túmulo monumental para o rei Mausulo, governante da Cária, e sua esposa Artemísia II. A obra não apenas imortalizou sua memória, como deu origem ao termo mausoléu, que hoje é usado para designar qualquer grande monumento funerário. Halicarnasso era uma cidade próspera, situada em uma baía estratégica no mar Egeu, onde se cruzavam rotas comerciais importantes. A riqueza da região permitiu que Artemísia encomendasse aos maiores artistas e arquitetos gregos da época, Escopas, Briaxes, Timoteu e Leucaris, a criação de um túmulo sem precedentes. Com cerca de 45 metros de altura, o mausoléu combinava estilos arquitetônicos gregos, egípcios e lídios. A base retangular sustentava uma colunata jônica, acima da qual erguia-se um telhado em forma de pirâmide escalonada. No topo, uma imensa escultura representava Mausulo e Artemísia em uma carruagem puxada por 4 cavalos. As paredes eram adornadas com relivos que narravam batalhas, mitos e procissões, exaltando tanto o poder do rei quanto sua ligação com a tradição grega. O monumento era mais que um túmulo, era uma afirmação política e cultural, projetando Halicarnasso no cenário mediterrâneo. Durante séculos, o mausoléu resistiu a invasões e terremotos. Entretanto, entre os séculos XII e XV, abalos sísmicos reduziram-no a ruínas. Posteriormente, cruçados da Ordem de São João reutilizaram suas pedras para erguer o castelo de Bodrum, que ainda existe. Hoje, fragmentos de esculturas do mausoléu estão preservados no Museu Britânico, em Londres, permitindo vislumbrar sua grandiosidade. Mesmo destruído, o mausoléu permanece como símbolo da fusão cultural e da ambição humana de vencer o tempo. Na prosperante cidade de Éfeso, atual Turquia, erguia-se o magnífico Templo de Ártemis, também conhecido como Artemisão, dedicado à deusa da caça, da fertilidade e da natureza. Era considerado a maior construção religiosa do mundo antigo e um dos centros mais importantes de culto na Ásia Menor. Éfeso era uma das cidades mais ricas e cosmopolitas do Mediterrâneo, localizada em uma rota comercial estratégica. Esse prestígio possibilitou a construção de um templo grandioso já no século VI a.C., financiado pelo rei Creso da Lídia. Mais tarde, após um incêndio criminoso em 356 a.C., ele foi reconstruído em proporções ainda mais impressionantes. O templo media cerca de 115 metros de comprimento por 55 de largura, quase o dobro do tamanho do Partenon em Atenas. Era sustentado por 127 colunas jônicas, cada uma com cerca de 18 metros de altura, formando uma floresta de mármore branco. Além de seu tamanho monumental, o local era adornado com esculturas e pinturas de artistas renomados da época. Mas o templo não era apenas um santuário religioso. Também funcionava como centro econômico, político e cultural. Mercadores guardavam riquezas ali, peregrinos viajavam de terras distantes, e líderes locais realizavam alianças sobre a proteção da deusa. A fama do templo era tamanha que, segundo a tradição, Alexandre, o Grande, ofereceu-se para ajudar em sua reconstrução após o incêndio. Proposta recusada pelos efésios, que preferiam manter a obra como um símbolo puramente local. No deserto de Giza, às margens do rio Nilo, erguem-se as majestosas pirâmides do Egito, as mais antigas e únicas sobreviventes das 7 maravilhas do mundo antigo. Construídas há mais de 4.500 anos, elas continuam a fascinar o mundo como símbolos de poder, fé e engenhosidade. A mais famosa delas é a Grande Pirâmide de Quéops, ou Khufu, erguida em torno de 2560 a.C., com cerca de 146 metros de altura em sua construção original. Durante mais de 3.000 anos foi a edificação mais alta do planeta. Ao seu lado, encontram-se as pirâmides de Khafre, Khafre e Mycerinos, Menkaure, que juntas formam um icônico platô de Giza, vigiado pela enigmática Esfinge, guardiã de pedra com corpo
corpo de leão e rosto humano. As pirâmides eram, acima de tudo, túmulos monumentais, destinados a garantir a passagem dos faraós para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que o faraó, ao morrer, ascendia aos céus para se unir aos deuses, especialmente ao sol. A forma piramidal, com suas faces apontadas para os 4 pontos cardeais e convergindo para o alto, simbolizava a escada pela qual o faraó subiria ao encontro da eternidade. O interior da grande pirâmide impressiona tanto quanto sua fachada. Galerias estreitas, câmaras ocultas e corredores que ainda intrigam arqueólogos. A mais importante delas é a Câmara do Rei, onde o sarcófago de granito permanece até hoje, vazio. Muitos acreditam que podem existir compartimentos secretos, não revelados pela tecnologia moderna. A construção dessas gigantescas estruturas continua sendo um mistério em muitos aspectos. Sabe-se que envolveram dezenas de milhares de trabalhadores, organizados em equipes altamente disciplinadas. Usando blocos de calcário e granito, rampas, alavancas e uma logística sofisticada, ergueram um monumento capaz de resistir ao tempo e ao clima do deserto. Além de sua função funerária, as pirâmides também eram símbolos políticos. Mostravam a força do faraó, a riqueza do Egito e a união de seu povo em torno de um ideal comum. Com o passar dos milênios, elas foram alvo de saques e perderam um revestimento liso de calcário branco que as faziam brilhar sob o sol. Mas mesmo assim, ainda hoje permanecem imponentes, despertando respeito e admiração.